Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live das 10h30 da ASIC. Hoje o tema é o desafio de empreender em época de crise. E o nosso convidado é o Augusto Einstein, o aniversariante do dia, que comemora hoje os seus 39 anos. Ele nasceu em Beltrão e há 2 anos mora em Cascavel, 2 anos e meio mora em Cascavel, é casado e pai de 2 filhos. Seja muito bem-vindo, Augusto, obrigado. O Augusto é gerente regional oeste do Sebrae, mestre em gestão de tecnologia e sustentabilidade e graduado em turismo. E ele está acompanhando de perto essa situação toda que envolve a questão empresarial e dos reflexos que o coronavírus, que essa pandemia inesperada e que atinge o mundo todo, da forma como elas afetam as empresas, principalmente as pequenas e as médias. Então, é esse o tema do nosso bate-papo de hoje e convido a todos que nos acompanham para que mandem as suas perguntas aqui, que na medida do possível o Augusto vai responder. Muito bom dia, Augusto. Obrigado, bom dia, Jean, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, a SIC. Eu acho uma boa oportunidade para a gente bater um papo, conversar um pouco sobre os desafios de empreender, aí, ainda mais nesse momento de crise. Augusto, o Brasil vive uma sucessão histórica de crises e costuma ser contaminado por crises de terceiros, que acabam se tornando dramas mundiais. Para as empresas, há meios para se proteger dessa gangorra de imprevisibilidade? Já, eu dizia que eu acho que há meios de se preparar. Essa crise específica, ela nos pegou a todos de surpresa, governos, empresários, o mundo inteiro foi pego de surpresa, né? Mesmo se a gente fizer uma reflexão de quando ela iniciou na China, não havia ideia da dimensão que se tornaria e o quanto afetaria também a economia. Então, esperar que o empresário estivesse preparado para essa crise específica seria ingenuidade, seria um erro nosso. Agora, o que a gente sempre orienta as empresas, os empreendedores, é tentar estar o máximo preparado para momentos difíceis, assim como para as oportunidades. Então, o que a gente tem visto é isso, aqueles que estavam com a empresa um pouco mais sã, mais sadia em termos financeiros, em estratégias, já um pouco mais avançados, eles estão um pouco mais preparados, né? Eu acho que a palavra é preparação, porque como você falou, essa foi uma crise específica, mas o brasileiro é acostumado a passar por crise de fato. Infelizmente, nós temos altos e baixos, idas e vindas constantes. Então, estar preparado é fundamental. Isso. Augusto, a particularidade dessa crise em específico é que ela atinge, com raríssimas exceções, o mundo todo com intensidade parecida. Você acredita que, como alguns dizem, o planeta vai entrar em uma depressão econômica tão grave como aquela que abalou o mundo há cerca de 100 anos atrás, especificamente em 1929, conhecido como crash da Bolsa de Nova York? Eu não sou economista, né? Mas a gente lida um pouco com esse dia a dia e tenho acompanhado também vários economistas falando sobre isso, tentando fazer comparações entre as crises. Pelas previsões, o cenário é realmente preocupante, né? A previsão de queda na economia em escala mundial, isso é mais preocupante ainda, porque vai ser como um todo, raríssimas exceções, né? Vão ter ainda crescimento esse ano. E eu acho que uma informação importante que eu tenho visto, porque a maioria de nós, maioria não, né? Quase todos nós não vivemos a queda de 29, né? Então, por mais que a gente leia, entenda, o mundo era outro, era totalmente dinâmica, a econômica era totalmente distinta, a forma que nós vivíamos era distinta. Agora, a crise de 2008, 2009 ainda está na nossa memória, né? Os empresários sofreram muito, na sua maioria, também nessa época de 2008, 2009. Por mais que o Brasil ainda tinha uma condição diferente, ainda nós sofremos. E é um dado irrelevante que os economistas têm trazido, né? Até então, nós já tivemos uma evasão 3 vezes superior à crise em 2008, 2009 dos países emergentes, e o Brasil ainda entrando nessa classificação. Então, quando a gente olha esse número, para mim ele é mais impactante que olhar a crise de 29. Se houve tanta evasão de recursos dos países emergentes em relação a 2008, 2009, quer dizer que a crise vai ser muito séria. Então, a gente não pode subestimar esse momento. O que pode acontecer, também numa leitura dos economistas que a gente tem acompanhado, é que pode ter uma recuperação mais rápida. E eu acho que aí nos traz um pouco de otimismo. Muita gente está falando que a crise deve ser a crise em V, que eles chamam, né? Ou seja, há uma queda muito forte agora, muito acentuada, mas ano que vem nós já devemos acompanhar um crescimento um pouco mais acelerado que seria o normal da saída das outras crises. Isso é bom. Mais uma vez quero agradecer a quem nos acompanha, sejam muito bem-vindos. O tema da nossa live de hoje é o desafio de empreender em época de crise.
E o nosso convidado é o gerente regional oeste do Sebrae, o Augusto Stein, que é o aniversariante do dia, está completando hoje 39 anos. Os parabéns da SIC. Augusto, você e o Sebrae são grandes parceiros aqui dessa casa, e muito obrigado por participar aqui com a gente dessa live. Obrigado, Jean. Augusto, existem estudos internacionais que apontam que as empresas, em sua grande maioria, conseguem suportar abertas, ou seja, sem ter cliente, sem vender, sem ter receita, por cerca de 27 dias. O Sebrae trabalha com essa ou com alguma lógica parecida com essa? Exatamente com essa lógica. A questão dos 27 dias específicos, né? De fato tem estudos que trazem isso, mas tem estudos setoriais e algumas pequenas empresas de alguns setores específicos, por exemplo, têm lastro para 13 dias. Então, o que está claro, né, para nós desde o início é que boa parte das pequenas empresas tem um lastro muito curto, independente se é 13, 15, 20 dias. Foi por isso que no primeiro momento, né, logo que iniciou esse processo mais forte de quarentena, de caída da demanda, a gente direcionou quase todas as nossas forças para atendimento emergencial das empresas, né, pensando principalmente na pauta de gestão financeira e crédito, justamente porque nós sabíamos que o lastro econômico, que a condição de sobrevida das empresas é muito curto. Então, o primeiro momento foi esse movimento, tentar orientar para que as empresas conseguissem fazer um processo de monitoramento, acompanhamento, tomassem já algumas medidas emergenciais para ter uma vida um pouco mais longa e aos poucos fossem organizando outros processos. Augusto, alguns especialistas dizem que no Brasil cerca de 800 mil a 1 milhão de empresas já encerraram suas atividades em função da pandemia. Para que o Sebrae possa ajudar, vocês têm que ter à mão números que sejam muito próximos da realidade, né? Com que números que vocês trabalham aqui no Brasil, no que se refere a fechamento de empresa e a questão até de desemprego? Tá. Os números que a gente tem acompanhado são mais ou menos os que você falou. Tem pesquisas distintas que trazem um pouco diferente. Nós temos um número que aproximadamente já houve a demissão de 9 milhões de pessoas no Brasil, referente a pequenas empresas. Eu sempre costumo falar, esse é o lado mais cruel da crise, a mortalidade das empresas e a consequência perda de emprego. Porque ainda mais numa pequena empresa, a pequena empresa geralmente é a condição de vida desses empreendedores, é a partir dela que ele dá o sustento para si próprio e para suas famílias. Então, essa mortalidade de empresas, esse número de desempregos para nós, acho para todo mundo, né, é o lado mais cruel da crise. Queda no faturamento, isso é natural, infelizmente nesse momento é natural e a gente vai ter que lidar. Mas voltando inclusive à pergunta anterior, né, ao quesito anterior, são por causa desses números que as ações emergenciais foram principalmente no tocante à gestão financeira dos negócios. A nossa missão nesse momento foi ajudar as pequenas empresas a tomar decisões rápidas para diminuir o impacto, não tem como impedir esse impacto, mas diminuir esse impacto financeiro para demitir o menos possível, o menor número possível e continuar tendo uma sobrevida, ter uma vida mais longa, mesmo com tantas dificuldades. Então foi exatamente baseado nesses números e infelizmente são os números que chegam até a gente e que eu acho que são verdadeiros de fato. As pesquisas ainda estão avançando, mas são esses números que a gente trabalha assim. Bom dia a todos, quero agradecer a quem nos acompanha e para quem chegou agora, o tema de hoje é o desafio de empreender em época de crise e o convidado é o Augusto Stein, o gerente regional oeste do Sebrae, e ele está aqui à disposição para responder algum questionamento ou tirar alguma dúvida dos senhores. Diante desses números que você apresentou, que são realmente graves, Augusto, tem muito empresário, basicamente empresário que acompanha a nossa live, mas tem pessoas também de outras áreas e que não entendem muito a fundo, que não conhecem muito a fundo o papel e a importância da micro e da pequena empresa. Traz para a gente aqui alguns números do que a pequena e a média empresa representam no país, também a micro, e para que se entenda melhor esse contexto, por favor, Augusto. Isso varia um pouco de acordo com as regiões do país, mas em geral, já para a gente ter uma ideia, as micro e pequenas empresas representam de 98% a 99% das empresas dos CNPJs do Brasil, ou seja, representam a grande maioria das empresas do nosso país. Além disso, elas representam mais de 50%, quase 60% da massa salarial. É claro, as empresas pequenas empregam menos que as grandes
na proporção, né, na média, mas no total, como eu falei, é quase 60% da massa salarial. Então, é um número extremamente expressivo, extremamente impactante na economia local. A gente tem que lembrar que boa parte dos nossos municípios, né, dos municípios brasileiros, não tem ou tem pouquíssimas grandes empresas, médias e grandes empresas instaladas. Então, são essas pequenas empresas que dão a condição de dinamização da economia local. Muitas vezes a gente se atém à economia, à realidade de uma cidade como Cascavel, Londrina, Maringá, Curitiba, Foz do Iguaçu. A gente tem que lembrar que essas são exceções ainda, que a grande maioria dos nossos municípios dependem dessas pequenas empresas, assim como depende do poder público também. Então, o que a gente está falando aqui, quando a gente fala esse número de desempregos, esse número impactante, a gente tem que se referir a esse número de empresas e de pessoas que dependem dela. Né? Principalmente isso, famílias que dependem desses pequenos negócios. Depois eu acho que a gente pode abordar um pouco mais à frente, mas é por isso que a gente também tem iniciado movimentos tão importantes, né, no nosso entender, para a valorização da pequena empresa. É claro que a grande empresa é muito importante para a economia local. Grandes, médias e pequenas empresas trabalham em parceria, em complemento de cadeias de valor, mas quando a gente olha uma crise tão severa como essa, a gente tem que lembrar que a pequena empresa tem um laço menor e por isso a gente faz um apelo de valorização dessas pequenas empresas, né? De preferência para essas pequenas empresas, porque elas vão ter já estão numa condição ainda mais grave que as grandes. Augusto, essa também é uma novidade para o Sebrae, né? Uma crise tão dura, com uma previsão de tanto tempo. E de que forma que o Sebrae age diante de situações tão difíceis? E qual é a primeira orientação que o Sebrae passa ao empresário, principalmente para que ele não se deixe contagiar pelo desespero? Eu acho que essa crise foi tão impactante e tão repentina, né, que ela nos impactou a todos, independente de ser empreendedor, funcionário, pai de família, a todos nós como cidadãos, né? Então acho que todos nós ficamos muito impactados e de fato nos primeiros dias talvez tenhamos perdido até a serenidade. O que a gente tenta orientar o empresário nesse momento, por mais difícil que seja, é tentar manter ou retomar a serenidade. Houve quase que uma histeria no momento, um efeito de pânico, né? E com um sentimento de pânico, de tamanha preocupação, dificilmente nós vamos tomar decisões acertadas. Então a gente tem orientado, primeiro, retoma a serenidade, né? Volta um pouco, respira, a gente fala, levanta a cabeça, olha para o horizonte, por mais difícil que seja esse momento. Nossas primeiras orientações, assim como o próprio Sebrae, né? Nós também não estávamos, como você falou, nós também não estávamos preparados para uma crise tão forte que afetasse, por exemplo, nossos canais de entrega para os nossos clientes. Então, nós tivemos que tomar uma série de medidas para nos adaptar. É claro que o Sebrae tem uma condição, inclusive financeira, diferente da grande maioria das empresas. Então, as nossas medidas foram mais em termos de canais de relacionamento com clientes, de adaptação de produtos, de lidar com a nossa equipe, com a nossa força de atendimento. Essas foram as medidas que nós tomamos. Os pequenos empresários têm medidas muito mais relacionadas à questão financeira, como a gente falou. Agora, os primeiros passos para acertar a sua gestão financeira, minimamente, da forma que o empresário tem, né? É claro que nesse momento, dificilmente a gente vai ter a condição ideal. Por isso que a gente sempre fala, se você não tem uma gestão financeira mais profissional, mais adequada, nesse momento o papel e a caneta resolvem, ou pelo menos resolvem em parte. Então, faça seu monitoramento das suas despesas da forma que você tem. Isso foi as primeiras orientações que a gente teve. E aos poucos, Jean, retome essa serenidade para olhar um pouco mais para o horizonte. E, por mais difícil que seja, busque também oportunidades que essa crise e esse novo momento traz. Muito bem. O tema da live de hoje é o desafio de empreender em época de crise. E quem está com a gente aqui é o Augusto Stein, que é gerente regional do Sebrae. Augusto, o empresário brasileiro é conhecido por ser muito resiliente e boa parte dele já passou por diversas crises. Nessa do coronavírus, quais são as principais lições que ficam principalmente diante do cenário que indica que cerca de 1 milhão de empresas já fecharam? Como nós falamos há pouco, né, de fato nós estamos acostumados com crises. Na verdade, né, nós estamos saindo de um momento de recessão ainda. Isso é importante lembrar porque a economia estava voltando a se dinamizar um pouco mais, os negócios estavam voltando a se fortalecer. Isso faz toda a diferença porque as nossas empresas em geral ainda estavam um pouco enfraquecidas. Eu acho que a lição que traz cada crise, e uma dessa tão forte, tão repentina como está sendo, é o que também nós falamos agora há pouco de estar preparados.
Eu gosto de usar um exemplo específico, Jean, e às vezes isso parece um pouco injusto, porque o empresário já lida com tantas dificuldades no dia a dia, a gente tem que sempre lembrar isso. O Brasil tem um ambiente de negócios extremamente hostil, um dos mais hostis do mundo, nosso ambiente de negócios. É o tal do custo Brasil. No Brasil, fazer negócios, empreender é extremamente desafiador. E boa parte dos empreendedores, de fato, são heróis mesmo. Quando empreendem num ambiente como esse, chega a ser um herói. Agora, estar preparado é fundamental. A gente tem falado, tem ouvido, tem discutido já nos últimos anos, talvez nos últimos 3, 4 anos, nos últimos 2 anos, com muita intensidade, sobre a questão da transformação digital. A importância dos negócios estarem preparados para esse novo momento. A economia já vem nos dando sinal, os hábitos de consumo já vêm dando sinal da importância de se adaptar. E, infelizmente, a gente já tem acompanhado que um número pequeno de empresas fez esse movimento. Talvez por acreditar que se fosse um movimento passageiro, talvez por acreditar que os impactos não seriam tão fortes, ou talvez por não estarem preparados, né? Mas aquelas empresas que entenderam um pouco esse movimento de importância de se adaptar para a transformação digital, com as devidas condições que elas têm, elas tiveram a oportunidade de se preparar um pouco mais, são as empresas que nesse momento estão sofrendo menos. Então, acho que a grande lição, respondendo especificamente a pergunta, é essa. É entender o que é modismo e o que é tendência de fato, concreta. O processo de transformação digital, de buscar o relacionamento mais próximo do seu cliente, de ter a presença digital, que inclusive é diferente de vender pela internet, é complemento a isso, talvez seja a grande lição. A gente precisa se adaptar mais rapidamente, precisa estar mais conectado e mais atento a essas tendências que não são modismos, são tendências que vêm para ficar. Então, se preparar, eu acho que é a grande lição que essa crise tem nos trazido. Augusto, todos sabem que o Sebrae está trabalhando em diversas frentes nesse momento, né? Mas fale um pouquinho aqui para a gente do Reinvente a Sua Empresa, um programa que é parceria do Sebrae, da Associação dos Municípios do Paraná e do Governo do Estado, e que deve ser lançado em alguns dias. Basicamente, nós estamos trabalhando em 2 linhas. Eu acho que, se você me permite, antes de entrar especificamente no Reinvente essa empresa. O Sebrae basicamente atua diretamente na empresa, isso é a parte de atendimento empresarial, e aí a gente atua de forma individual e coletiva. São soluções do que nós chamamos, normalmente se fala, né, comumente da porteira para dentro, ou seja, isso é uma linha de atuação onde a gente faz intervenções direto nas empresas, por meio de orientação, consultoria, capacitação, várias formas de atendimento. E, de novo, de forma individual, quando é customizada para o empresário, e de forma coletiva. As capacitações, por exemplo, são coletivas. Nessa linha de atuação, da parte de atendimento, o nosso primeiro movimento já foi nos adaptar rapidamente, o mais breve possível, porque a gente sabia que os empresários precisavam disso, na parte de conteúdo. Então, a gente adaptou muito conteúdo que nós já tínhamos, ou tivemos que criar novos conteúdos pensando nesse momento de crise específica. Basicamente, como nós falamos, nós adaptamos muito conteúdo olhando para a parte de gestão financeira e para a parte de orientação à tomada de crédito, principalmente tomada de crédito assistido, ou seja, orientado, a tomada de crédito adequada. Então, nesse movimento, além de adaptar esses conteúdos, nós tivemos que aperfeiçoar nossos canais. O Sebrae também está vivendo esse processo de transformação digital. Para nós também não foi fácil nesse momento. Então, a gente já veio se adaptando também. Há alguns anos a gente já tem desenvolvido alguns canais digitais de entregas desses conteúdos para os nossos clientes. Mas nós tivemos que acelerar esse processo muito, acelerarem muito nas últimas semanas. Porque além de ter o conteúdo adequado, a gente precisava fazer esse conteúdo chegar aos empreendedores. Então, o que eu estou falando basicamente aqui? Nosso site, os sites, os canais de contato, hoje as diversas ferramentas que estão disponíveis, as diversas redes sociais disponíveis. Então, adaptar o conteúdo e fazer com que esse conteúdo chegue aos empreendedores foi uma primeira linha de ação que a gente tomou e é uma primeira linha de ação que muitas empresas estão precisando tomar. A gente também costuma dizer, Jean, se o empreendedor não tem o melhor site, não tem o melhor canal de relacionamento, o melhor canal de venda, use as ferramentas que estão disponíveis para você nesse momento. Ainda mais porque as empresas estão fragilizadas no sentido de fazer investimentos nesses canais. Então, nesse momento, use o seu WhatsApp, use sua rede social de preferência, mas chegue até o empreendedor.
mantenha um relacionamento com o seu cliente atual e com seus novos clientes. Foi o que o Sebrae buscou fazer. Então essa é a primeira parte de atendimento. A segunda grande área de atuação do Sebrae é o que nós chamamos de ambiente. Então não é o porteira para dentro, é o porteira para fora. Ambiente significa onde a pequena empresa está inserida. Então aqui nós não estamos falando de atendimento direto ao empresário, mas estamos falando em intervenções onde essa empresa está inserida. O que eu estou falando aqui, Jean? Basicamente. Então as nossas empresas estão inseridas num ambiente onde tem tributação, legislação específica, disponibilidade ou não de crédito, relacionamento com o poder público, inclusive vendo o poder público como um cliente. Então, esse ambiente de negócios, que nós também falamos agora há pouco, que é extremamente hostil para o Brasil, para o brasileiro, para o empreendedor, é uma grande área de atuação do Sebrae. Isso é muito importante. Boa parte dos nossos projetos, das nossas atividades estão nessa grande área de ambiente. Aqui eu falo também de preparação de lideranças, falo no próprio processo de educação empreendedora, que é trabalhar os nossos jovens para que tenham já atitudes empreendedoras. É um escopo de atuação bem grande, né? É nesse grande bloco de atuação do Sebrae que o Reinvente Sua Cidade está. Até então, nós temos ações, projetos e programas que estavam já em funcionamento. Nós temos programas como Cidade Empreendedora, onde a gente trabalha basicamente a lei geral. Nós temos programas de desenvolvimento, onde o Sebrae é parceiro de grandes instituições. Aqui no Oeste do Paraná nós temos talvez o grande programa de desenvolvimento dos últimos anos, que é o Oeste em Desenvolvimento, que é um programa de desenvolvimento regional. Nós temos ações em parceria com os conselhos de desenvolvimento, como tem aqui em Cascavel. Para nós tudo isso é um ambiente, ou seja, é transformar um ambiente um pouco menos hostil para os empreendedores empreenderem. Nesse contexto, então, o Reinvente Sua Cidade veio. Né? Ele foi um programa criado a toque de caixa, de fato, em poucas semanas, e com o foco de auxiliar os municípios do Paraná, todos os municípios. É um programa desenhado para atender os 399 municípios do estado do Paraná, no processo de retomada econômica. Nós entendemos e compreendemos que, num primeiro momento, os municípios, principalmente aqueles com menor capacidade, de novo, né, a maioria dos nossos municípios são municípios muito pequenos, mas nesse primeiro momento os gestores públicos, a estrutura municipal, ela toda se voltou para a questão de saúde, natural. Foi o mais importante, que é a primeira etapa, preservar vidas, se preparar para a pandemia. Então, as primeiras semanas nós vimos os municípios preocupados exclusivamente com a questão de saúde. Aos poucos, os municípios evoluíram para uma discussão de flexibilizar algumas atividades empresariais. Nós acompanhamos isso também. Então, alguns municípios estão um pouco mais avançados, alguns municípios estão um pouco menos avançados. Também de acordo com a questão de saúde. Aqueles municípios que tiveram um número mais baixo de afetados, que têm uma estrutura hospitalar um pouco mais preparada, eles estão conseguindo evoluir um pouco mais com a questão da flexibilização das atividades empresariais. Esse foi um segundo passo importante, porque o retorno dessas atividades, mesmo que de forma gradativa, com toda a segurança necessária, ele é importante para a economia local. Aqui é importante a gente lembrar também que há uma tendência, ou no mínimo algo que está sendo muito comentado pelos especialistas de saúde, é que esse fechamento das atividades empresariais e esse retorno, ele não deve ser um processo constante, ele não deve ser um processo linear. Nós devemos aqui também ter retornos para a quarentena, ou podemos ter retornos para a quarentena e retorno gradual novamente para as atividades. Isso é importante e provavelmente nós vamos conviver com isso durante algum tempo, mas discutir a flexibilização é importante. E num terceiro momento, já então depois, atenção total à saúde, atenção aos poucos e gradativa, de acordo com a condição, para a flexibilização das atividades comerciais. Num terceiro momento, a gente começa a acompanhar e apoiar os municípios na busca de soluções para essa retomada econômica que vai além do retorno das atividades empresariais. Isso poucos municípios estão conseguindo fazer nesse momento. A gente tem visto isso em Cascavel já fazer e estamos participando ativamente aqui em Cascavel. E o Reinvente Sua Cidade ele vem para isso. Como nós podemos apoiar esses municípios, de novo, os 399 municípios, em tomar algumas ações concretas para, aos poucos, dinamizar novamente sua economia, que é além do retorno das atividades reforçando.
O programa é um programa que o Sebrae começou a desenhar nas últimas 3, 4 semanas e que aos poucos, conversando com diversos parceiros, né, como a MP, Associação de Municípios do Estado do Paraná, o próprio governo do estado, agora as diversas federações, FEComércio, FACIAP, FIEP, FAEP, OCEPAR, diversos atores, esse programa ele começou a ganhar um contexto estadual, de vários atores participando dele. Então é por isso que ele está tomando uma envergadura maior. Todo o material que está sendo preparado no Reinvente a Cidade, ele está sendo preparado de forma muito didática, para que a gente possa entregar esse material aos municípios e eles possam começar a empregar essas ações da forma que eles tenham, com a estrutura possível, que seja possível. O Sebrae não vai conseguir atuar nos 399 municípios de forma igual, assim como esses parceiros também. Isso é impossível, não há estrutura, recursos de fato para isso. Então esse material ele está sendo feito para isso, para que a estrutura que o município tiver, ele possa empregar. O que é importante salientar aqui? Esse trabalho que vai ser feito com os municípios, ele tem como primeira premissa ter um grupo de trabalho entre poder público e iniciativa privada. Ele é direcionado principalmente ao poder público, porque passa por políticas públicas e quem executa políticas públicas é o poder público, seja o executivo, seja o legislativo, mas é essencial que a iniciativa privada esteja junto, porque a iniciativa privada sofre as dores direto, principalmente as ações comerciais, os sindicatos, etc. Então, a primeira premissa é isso, monte um grupo de trabalho entre iniciativa pública e privada. E aos poucos vai evoluindo. Nos municípios mais estruturados, Jean, e aí a gente pode falar, por exemplo, como o caso de Cascavel especificamente, nós já temos esse trabalho, esse diálogo mais concreto entre poder público e iniciativa privada. Cascavel tem sido um exemplo, inclusive, nesse quesito, até para o Estado, eu diria. A gente já montou um grupo de trabalho com prefeitura, Sebrae, a SIC, a MIC, outros parceiros, algumas autarquias do poder público para discutir esse processo de retomada econômica. Quem lidera esse processo é o poder público, mas essas instituições estão juntas para discutir. E aqui nós já temos um plano que está sendo estruturado, que em breve será divulgado para o poder público e todos os parceiros, já pensando nesse foco. Como as atividades já existentes e possivelmente novas atividades, aqui a gente está falando de comércio, indústria, serviço, agricultura, como elas podem, através de medidas do poder público, serem novamente dinamizadas para que esse processo de perda seja minimizado. A gente tem acompanhado os municípios sofrerem traumas terríveis na sua estrutura financeira, né? Então a arrecadação caiu drasticamente, não tem segredo isso. A arrecadação caiu porque em todos os níveis foram afetados e a economia parou. Então a economia parou, a demanda baixou, a economia parou, isso reflete no caixa das prefeituras também. Então vai ter que ser um processo conjunto, coletivo. Não é culpa do prefeito, não é culpa do vereador, não é culpa do empresário. A situação chegou. Então hoje ou a gente trabalha juntos para retomar isso, ou daqui 1, 2 anos nós vamos estar ainda sofrendo esses traumas, né, que a crise nos trouxe. Muito bem. O desafio de empreender em época de crise é o tema da nossa live de hoje e o convidado é o gerente da Regional Oeste do Sebrae, Augusto Stein. Augusto, eu tenho uma pergunta aqui da Redux, que é a seguinte: por que o comércio não adota os mesmos procedimentos técnicos da indústria em higiene operacional e boas práticas de fabricação? Eu não posso dizer o porquê o comércio não adota, né? Mas eu acho que a gente pode abordar um pouco a necessidade de adotar. E eu acho que isso tem ficado claro. A gente tem orientado muito isso, inclusive, as empresas que estão chegando, que têm buscado o Sebrae, naqueles momentos que a gente tem para chegar aos nossos empresários pelos diversos canais. Então, a partir de agora, né, mais do que nunca, o que antes era periférico, agora é central. Então, esse processo de geração de confiança no relacionamento com o seu empresário, ele é crucial agora para diminuir o impacto, diminuir a perda. Então, o processo de higienização dos ambientes, de cuidado com seus funcionários, cuidado com o seu cliente dentro do seu ambiente de trabalho, isso vai ser fundamental. É fundamental o empresário ter esses cuidados, né? A gente está falando muito de uso de máscaras, naturalmente falamos muito de álcool em gel, em restrição de fluxo. O empresário tem que ter essa ciência que restringir fluxo não é porque, né, o poder público está mandando. Infelizmente, nós vamos sim ter que trabalhar com restrição de fluxo. Então, se sua empresa, seu comércio tem concentração
vai ter que achar uma forma de restringir esse fluxo. Não só porque as autoridades mandam, mas porque se o seu cliente perceber que você não está restringindo esse fluxo, provavelmente ele não vai voltar ao seu comércio. Então o comércio vai ter que tomar essas medidas e no segundo momento vai ter que mostrar de forma muito clara para o seu cliente que ele está tomando essas medidas. Além de tomar, ele tem que comunicar isso. E esse processo de comunicação, hoje ele é central. Então, no primeiro momento você vai ter que mostrar, eu estou preocupado com você cliente, eu estou preocupado com meus fornecedores, com meus funcionários, e isso é fator para que o cliente volte ou frequente seu estabelecimento. Então, essas medidas têm que ser tomadas, elas são aspecto central. Se a gente falar hoje de outras medidas que o empresário pode tomar sem pensar nisso, nós vamos estar sobrepondo um passo importantíssimo. E provavelmente todo o demais que estiver sendo feito pode ser prejudicado se você não tomar essas medidas iniciais de higienização, de restrição de fluxo, de comunicação com o seu cliente. Muito bem, mais uma vez agradecer a todos que nos acompanham. O tema de hoje, o desafio de empreender em época de crise, com Augusto Stein, que é o gerente do Sebrae. E quero convidar todos que nos assistem também para que acompanhem a live de amanhã, quinta-feira, com a Fabiana Poletti, que vai estar aqui para falar sobre gestão de pessoas. Outra coisa importante, em Augusto, é pensar em incentivar o comércio local, né? De que forma que o Sebrae e as entidades estão trabalhando nessa direção? Boa pergunta, Jean. A gente tem trabalhado muito com intervenções diretas, né, individuais ou pequenas intervenções coletivas, muito inclusive pensando no comércio e no varejo. Lembrando, o setor de comércio e varejo é provavelmente, e o que os primeiros números já nos mostram, o segundo segmento mais afetado pelo problema da economia econômica, pelo problema da crise econômica. Turismo e viagens tem sido e deve ser o setor mais impactado, e depois o comércio e varejo como geral, provavelmente o segundo segmento mais impactado. Então por isso que a gente está tendo uma atenção muito forte para esse segmento. Então as ações individuais que a gente tem feito, muito pensando no comerciante, no varejista, mas também agora começa a intensificação de algumas ações coletivas. O Sebrae já estava desenvolvendo, e eu acho que esse é um bom exemplo, junto com vários parceiros, inclusive Cacique, um projeto desde o final do ano passado chamado Retail Tech, né? É um projeto que tem foco na transformação digital do comércio. Era um projeto que a gente iniciou no finalzinho do ano passado, retomamos no início desse ano, e que esse é o momento mais do que propício para a gente retomar essa ação do Retail Tech. Então esse é um exemplo de ação coletiva pensando especificamente no comércio. E aqui a gente está falando muito inclusive no comércio e no varejo de Cascavel. Temos ações coletivas em outras cidades, né? Diversas cidades na verdade, mas pensando em Cascavel, o Retail Tech é uma ação diretamente pensada no comerciante. E como eu falei, como o foco dele sempre foi desde o início a transformação digital dos negócios, mais do que nunca ele caiu como uma luva para esse momento. Então, por meio desse projeto, a gente tem buscado e vai intensificar cada vez mais, entender um grande número de empresas de Cascavel, ajudando essas empresas a acelerar esse processo de transformação digital. O que a gente está falando objetivamente aqui, né, Jean? De novo, não tem como fugir do tema de presença digital. E quando eu falo presença, é mais de uma parte do processo de vendas online. Poucas empresas ainda conseguem ter um processo de vendas online bem estruturado. E no momento onde a gente tem dificuldade de investimento, não é justo também pensar que o empresário vai conseguir desenvolver rapidamente esse canal de vendas online. O que nós precisamos e o que nós estamos trabalhando por meio do Retail Tech, por meio das orientações individuais, é que as empresas tenham presença digital. O que eu digo presença digital? Usar novamente os canais que estão disponíveis para elas, suas redes sociais, para ter relacionamento com o cliente. Isso é importantíssimo. Se nesse momento você vai vender para o seu cliente por um canal estruturado de vendas online, se você vai receber do seu cliente em dinheiro ou com a máquina de cartão de crédito na porta da casa dele, por meio de um processo de entrega, de delivery, que não tem como fugir nesse momento também, isso é de acordo com a sua condição. Mas você precisa pensar em ter presença digital e especificamente nesse momento canais de relacionamento e de entrega. Então esses são temas básicos que a gente vai trabalhar no Retail Tech, que a gente trabalha nas consultorias individuais e que cada vez mais eles são sempre presentes. Aos poucos, aqui a gente vai evoluindo, de acordo com a condição das empresas, de acordo com a condição dos parceiros e ao longo do tempo para
presença digital para canais mais estruturados. Não é um processo tão rápido. As empresas que ainda não conseguiram evoluir até esse momento, e a gente falou agora há pouco, né, que esse é um fator fundamental para nos mostrar quais empresas foram menos ou mais afetadas durante a crise, mas aos poucos a gente vai evoluindo com isso. E o Retail é um projeto direcionado, dedicado diretamente ao comércio varejista de Cascavel. Augusto, fale rapidamente sobre o Oeste Compra Oeste. Legal. O programa Oeste Compra Oeste, o projeto Oeste Compra Oeste é um projeto que já existia. Ele é um projeto que foi alavancado há uns 3 ou 4 anos atrás pelo programa Oeste Fomento em todo o Oeste do Paraná. O Sebrae é um dos operadores principais, mas com outros parceiros, é importante mencionar. E que ele estava novamente na gaveta, ele estava submerso. Nesse momento nós resolvemos retomar o Oeste Compra Oeste. O que é o Oeste Compra Oeste, Jean? O Oeste Compra Oeste é um programa de engajamento da população e das ações das empresas locais para consumir produtos e serviços dentro da nossa região. O processo de compras públicas, por exemplo, é um processo que a gente trabalha há muitos anos, ou seja, incentivar que os municípios comprem de empresas locais, do seu município e da sua região. O Oeste Compra Oeste vai um pouco além, porque ele não trabalha só compras públicas. O nosso objetivo através do Oeste Compra Oeste é mostrar para a população em geral, para as empresas privadas, que comprem especialmente e prioritariamente da sua cidade e da sua região. Por que esse processo, gente? Mais do que nunca, nós temos que diminuir a evasão de recursos do território. Nós já temos recursos escassos, é um momento que a gente teve queda da arrecadação, queda terrível da demanda, então os recursos já estão escassos na economia de cada município, da região oeste do Paraná. Nós temos que diminuir essa evasão, ou seja, o quanto mais nós conseguirmos concentrar o recurso da nossa população dentro das nossas cidades, dentro da região oeste do Paraná, menor vai ser o impacto da crise e mais rápido nós vamos sair dela. Então o Oeste Compra Oeste é para isso, para orientar as pessoas, sensibilizar, engajar as pessoas, as empresas a consumir diretamente na sua cidade, em primeiro lugar. E segundo, se você não consegue consumir na sua cidade, se não tem o produto aqui, se não tem o serviço aqui, consuma na cidade vizinha prioritariamente. Isso é inclusive por meio dos canais digitais. É natural que eu, como cidadão, você, nós vamos buscar normalmente comprar daquelas grandes empresas que já estão com canais digitais consolidados, os grandes atores aí, os grandes players do comércio nacional e mundial, né? Por que não, dentro da medida possível, você não pode direcionar parte das suas compras para o comércio local? Então isso é um movimento que às vezes ele nos custa um pouco, porque é mais fácil comprar direto num grande varejista nacional. É mais rápido e às vezes até um pouco mais barato, porque eles têm esses canais estruturados. Mas é um momento que a gente tem que ter essa consciência da importância de manter recurso no seu bairro, na pequena empresa ou mesmo na grande empresa local, na sua cidade e na sua região. O Oeste Compra Oeste vem para isso. Augusto, é cada vez maior o número de pessoas no mundo que concordam que o mundo vai ser diferente depois que a pandemia passar e que a gente vai viver um processo intenso de mudanças, né? Especificamente para as empresas. Eu sei que o que eu vou te pedir é difícil, um exercício complicado, mas qual que vai ser a diferença básica da empresa antes da crise e da empresa pós-pandemia? A gente tem ouvido, né, Gia, que após a crise o normal não será o mesmo normal, né? Então a gente vai ter uma expressão que tem sido usada, nós teremos um novo normal após essa crise. Eu acho que o que vai nos guiar a esse novo normal, as empresas, Gia, são os novos hábitos de consumo. Então, as novas tendências, os novos hábitos de consumo que essa crise vai impactar, tem trazido, é o que vai guiar esse novo momento para os negócios. Na verdade, os negócios são guiados pelo consumidor. O que nós temos separado nessas micro tendências, nesses novos hábitos de consumo, a priori são as coisas mais óbvias que têm aparecido, né? Cada vez mais forte o comércio digital. Isso não tem como voltar atrás. Quem não tinha entrado ainda tem que entrar, nós falamos muito hoje durante a entrevista sobre isso. Então é óbvio que o comércio digital não era apenas uma tendência, ele vai seguir nesse novo normal cada vez mais intensificado. Então as empresas precisam se adaptar a isso. É claro que processos de entrega, de venda, delivery também é uma tendência para ficar. Então quem não tem esse produto estruturado na sua empresa hoje está fazendo da forma que pode, mas tem que estruturar aos poucos esse processo de entrega, de chegar
o seu produto. E aí nós temos visto também outras tendências aparecendo nesses hábitos de consumo. Tem se discutido já um processo de desglobalização. Nós não sabemos o quanto isso vai ser efetivo, né? Hoje ainda é a gente tem falado, os economistas têm falado, mas tem algumas tendências nesse processo. O próprio Oeste Compra Oeste vem nisso. É um processo mais de fortalecer a sua cidade, o seu território, produtos nacionais. Tá? Mas isso também pode aparecer tendências, né? Além de comprar online, há provavelmente uma busca por menores deslocamentos. Isso vai afetar, por exemplo, o comércio de viagens e turismo. Nós devemos ter o setor de turismo retornando aos poucos com movimentos regionais, pessoas se deslocando prioritariamente com o seu veículo e não deslocamentos que necessitem transporte aéreo. É claro que não vai parar, vai retomar, mas isso é uma tendência importante. A busca pela segurança, a busca por saber cada vez mais como esse produto é manipulado, como ele é colocado na prateleira do seu comércio. Isso também é uma tendência que vem para ficar. Então, esses movimentos o empresário precisa estar atento, como ele demonstra para o seu cliente, seja pelo canal digital ou pelo canal presencial, que ele tem esses cuidados. Né? Como ele chega ao seu cliente pelos canais digitais ou pelos canais presenciais, de forma que ele passe essa confiança. Então, essas pequenas tendências, elas impactam no dia a dia das empresas. Então, esse novo normal, ele deve estar muito baseado nisso. Por isso que a gente, de novo, fala, né? É importante, nesse momento, por mais difícil que seja, as empresas, além de resolver sua questão financeira, além de atacar diretamente o ponto crucial que é o fluxo de caixa, mas ter um olhar para o horizonte para buscar essas oportunidades e olhar essas tendências, né? Esse novo normal está muito ligado a essas pequenas tendências de consumo do seu cliente, que vai guiar então os novos modelos de negócio. Muito bem. Mais uma vez eu quero agradecer aqui o Augusto Stein, o gerente Oeste do Sebrae, que veio conversar nessa live com a gente sobre o desafio de empreender em época de crise. Quero agradecer a audiência do Mauro, da Ambientec, que parabenizou pela exposição e está destacando aqui o papel de relevância do Sebrae no atendimento às empresas. Quero convidar você que nos acompanha também, a gente tem alguns minutinhos ainda para encerrar, viu, Augusto? Para a live desta quinta-feira, às 10h30, com a Fabiana Poletti, que vai estar aqui na SIC para falar com a gente sobre gestão de pessoas. Uma coisa importante, diante desse contexto todo novo que acontece, Augusto, é entender que a tecnologia passa de uma forma definitiva a fazer parte do cotidiano das empresas, mas o Sebrae, além de ajudar a manter as empresas abertas, tem uma outra meta, que é fazer com que os empregos permaneçam e, melhor, fazer com que a oferta de empregos cresça. Como enfrentar a antitecnologia, Augusto, que é exatamente a consequência do que a nova tecnologia implantada de uma forma abrupta traz. O impacto que a tecnologia, que a aceleração dos processos tecnológicos trouxe para a sociedade é enorme, né? Acho que não precisamos divagar muito sobre isso, mas a tecnologia nos afeta de diversas formas. Eu acho que mais do que nunca o que esse momento nos traz, e a gente falou de lições da crise também, é de entender que a tecnologia tem que ser nossa aliada. É claro que no primeiro momento a tecnologia pode diminuir o número de empregos em diversos setores, a gente tem acompanhado isso fortemente, mas a gente precisa entender que ela tem que ser nossa aliada. Não tem como irmos contra os processos tecnológicos, não tem como não considerar as ferramentas tecnológicas, porque isso está à nossa disposição para o bem. É assim que a gente tem que ver esse processo, é assim que o Sebrae tem orientado. Então, usar essas tecnologias da forma adequada, acessá-las de acordo com a sua condição, eu acho que é o melhor momento, é a melhor forma de ver. Tem uma outra questão que a gente tem trabalhado e tem discutido isso também muito. Dificilmente, mesmo antes da crise, dificilmente a gente vai ver esses números de desempregados eles retornarem a estaca zero ou a índices que a gente via no passado. Os negócios têm passado por um processo de transformação profundo já, muito pela questão tecnológica. E a crise vai acelerar esse processo, e muito está acelerando. Então, mais do que nunca,
boa parte das pessoas que hoje são funcionários, eles vão ter que buscar alternativas de empreender. É o autoemprego, é ser um parceiro do seu então empregador e não ser um funcionário fixo do seu empregador. A própria legislação trabalhista, nas últimas alterações, na última alteração recente, já trouxe algumas flexibilizações nisso. A gente pode discutir o que foi bom, o que foi ruim, mas de fato essa é uma realidade. Então essa busca pelo autoemprego, essa busca por empreender, essa busca por ser um parceiro daquela empresa que até então era seu empregador, mas que agora você vai ter que empreender para poder fornecer para ele, essa mais do que nunca é uma realidade, né? Então nós não podemos mais fugir disso e temos que buscar tecnologia para nos aliar. De novo, a crise acelerou esse processo, mas não tem muita novidade nisso, né? A gente vem discutindo isso já há muito tempo, né? A gente vem discutindo no mínimo há 4, 5, 6 anos isso, né? De uma forma mais leve e de uma forma mais intensa nos últimos dias. E agora isso nós vamos apenas acelerar esse processo. O coronavírus acelerou esse processo. Então a gente tem que entender essas tendências, entender que a tecnologia não é nossa inimiga, é nossa aliada, ela nos afeta sim, de alguma forma vários empregos foram perdidos sim, mas buscar essas ferramentas para nos ajudar nos negócios. E de novo, empreender vai ser a saída para muita gente. Obrigado a todos que nos acompanharam. Lembrando que nós temos a nossa live desta quinta-feira com a Fabiana Poletti sobre gestão de pessoas. Obrigado, Augusto, o aniversariante do dia. E ele tem um recado final que é muito importante. Obrigado. Jean, obrigado pela oportunidade, obrigado pela oportunidade da SIC. Eu acho que a gente tem vários recados, né? Mas um mais básico, né? Eu vou fazer simbolicamente aqui o uso da máscara. A gente tem visto várias instituições realizando esse movimento aqui em Cascavel, a SIC presente, o Conselho de Desenvolvimento presente. Essas ações que são muito básicas, mas são ações como essa do uso da máscara, que nós entendemos que vão permitir o retorno mais acelerado da nossa economia. Então, uma ação pequena, mas importante como essa, as pessoas, os empresários, os nossos consumidores precisam ter muita clareza disso. Nós não vamos conseguir retomar a economia sem os cuidados básicos. Então, usar máscara é básico e é importante. E um outro recado que eu queria dar, se você me permite, é colocar o Sebrae mais do que nunca à disposição de todos. Nós ainda estamos em um home office, nossa equipe ainda está trabalhando de casa, nós temos uma equipe aguerrida, uma equipe brava, que trabalha muito, e a gente está à disposição pelos nossos diversos canais digitais. Pelo site sebraepr.com.br, pelos nossos telefones, o WhatsApp, eu vou deixar o telefone fixo aqui de Cascavel, que é o 45 3321 7050. Esse número deságua em diversos outros ramais que a nossa equipe vai estar disponível para atendê-lo. Nos busque o Sebrae, busque o seu contador, busque quem você quiser, sua empresa de consultoria, mais importante, busque ajuda nesse momento, e tenha os cuidados necessários aí. Obrigado a todos que nos acompanharam, mais uma vez obrigado, Augusto, e a gente se encontra numa próxima ocasião. Obrigado a todos, um abraço.